Olá, queridos! Eu sei que você está aí com toda a expectativa para o começo da nossa celebração. E enquanto você espera, a gente aproveita para repassar os nossos avisos. Tem sido esse um momento especial para você se atualizar e também se programar. A gente começa pelo início da semana, quem sabe fazendo aí uma nota de alegria e uma nota de celebração por aquilo que tem acontecido em nossos grupos de discipulado. E todas as vezes que eu falo dos grupos de discipulado, eu não tenho como falar sem celebrar o que tem acontecido. O grupo dos homens tem sido uma bênção e a cada novo encontro isso tem trazido ainda mais motivação. Eu tenho certeza que você que ainda não tem participado vai querer participar e vai querer se ajuntar a nosso grupo e a esses encontros que têm sido bênção para as nossas vidas. A cada semana uma nova história, um novo tema, uma nova conversa e Deus tem realmente falado conosco. Eu quero falar com você agora que é casal. Todos os casais da igreja estão se preparando aí também com uma outra expectativa no coração, que é o nosso encontro de casais que acontece agora no próximo dia 29 de agosto. O Ministério de Casais, o grupo de trabalho com casais, já tem se mobilizado, já tem se movimentado e certamente você já foi procurado, você casal, já foi aí contactado para participar desse momento especial que vai acontecer agora no final do nosso mês de agosto. Então, não deixe de participar. Esse encontro era para ter acontecido, mas com todas as adaptações que a gente teve que fazer para essa nova dinâmica virtual, nós vamos ter esse encontro agora e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, tenho certeza absoluta disso. Outro aviso que eu quero falar e conversar um pouco com você, até fora desse momento de culto, normalmente nós falamos das ofertas durante o momento do culto, mas eu quero chamar a sua atenção, e esse é um aviso muito importante, que nós estamos muito perto da data da oferta missionária. Dia 30 de outubro encerra-se o prazo. Nós temos 2 alvos, 2 ofertas missionárias, 2 desafios diferentes, tanto nacional como regional. Então você que ainda não fez a sua oferta missionária, ou se você fez e não se identificou com a tesouraria, esse é um pedido da administração, da tesouraria, para que seja identificado todas as doações, todos os depósitos da oferta missionária. Lembrando que nós somos uma igreja missionária a serviço do povo. Esse é o slogan da Igreja Metodista. E como igreja conexional, a nossa oferta missionária vai tanto para o Nordeste como para a região missionária do Amazonas e também aqui para o projeto Plantar na 3ª região eclesiástica, que acontece em Bragança Paulista e Caçapava. Então, não deixe de fazer a sua oferta, não deixe de contribuir, porque é um momento muito especial, é um movimento missionário e é para isso que nós somos chamados enquanto igreja. Amém? Então coloque no seu coração grupos de discipulado, encontro de casais, oferta missionária, as nossas reuniões de oração às quartas-feiras às 19h30, as nossas programações, discipulado de jovens, encontros aí dos grupos, que você possa desfrutar destes momentos como igreja. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima celebração. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos na presença do nosso Deus para cultuar ao Senhor, para oferecer a Ele a nossa vida,
a nossa casa, a nossa adoração, o nosso louvor. E eu convido você nesta manhã, ao iniciarmos este momento devocional, a acompanhar comigo o texto da palavra do Senhor, no Salmo de número 27, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Essa pergunta para você, essa pergunta para mim, essa pergunta para nós como igreja. O que nós tememos? Não há o que temer quando nós cremos que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, é a nossa segurança, é o nosso socorro bem presente. Por isso, nós podemos juntos exaltar, nós podemos juntos adorar, nós podemos juntos proclamar àquele que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Eu quero te convidar para um momento de oração, agora, nesta manhã que se inicia o nosso encontro dominical. Eu sei que você está reunido aí com a sua família, quem sabe você está tomando o seu café da manhã, quem sabe você ainda esteja na cama com o seu smartphone ou no seu sofá, independentemente de como você se encontra. Agora é o momento de encontrar-se com a presença santa do nosso Deus. Vamos orar? Vamos louvar a Ele por este dia, vamos louvar a Ele por este encontro, vamos louvar a Ele pelo fôlego de vida renovado e pela garantia e a promessa de que não há o que temermos. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã e saudamos ao Senhor com alegria, acolhemos ao Senhor em cada um dos lares como igreja representada aqui, que Tu possas ter, ó Deus, liberdade para falar conosco. Te adoramos e Te exaltamos neste tempo em que nos preparamos para conhecer mais e mais a Tua palavra e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar neste momento de culto, neste momento de adoração, cantando louvores ao nosso Deus através do Ministério de Louvor. Bom dia! Nessa manhã de domingo, nós estamos muito felizes, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele fez com que nós permanecemos firmes na rocha que é Jesus. E há um lugar de descanso no Senhor, em meio a toda essa turbulência em que nós vivemos. Mas nessa manhã agora nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Vamos entregar a Ele a nossa vida. Vamos dizer para Ele que somente Ele é Deus, acima de todas as coisas. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua presença, Senhor, na nossa caminhada. Eu quero te agradecer, Senhor, pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos, Senhor, pelos nossos parentes. Senhor, nessa manhã eu quero te agradecer pelo fôlego de vida que é em nós. Eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua igreja amada. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que está nos ouvindo nessa manhã, Senhor. Porque há um lugar, Pai, há um lugar de descanso em Ti, Senhor. Há um lugar, Pai, de refrigério em Ti. Há um lugar, Senhor, onde nós podemos, Senhor, dobrar os nossos joelhos, Senhor, e colocar os nossos anseios, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Pai, pelo dom da vida, Senhor, que o Senhor nos dá. Amém. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor.
me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Este lugar é no Senhor. 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 Aleluia. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Aleluia. Este lugar é no Senhor. 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 Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. A partir do versículo 10, o apóstolo Paulo diz: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Neste texto, o apóstolo Paulo, ele fala da bênção, da importância da contribuição que os irmãos enviaram para ele. E nesse mesmo espírito, nós vamos ter esse nosso momento, onde os irmãos poderão ter oportunidade de contribuir com seus dízimos e ofertas. Aqui do lado já estão aparecendo os dados bancários. Caso algum irmão tenha dificuldade em fazer um depósito bancário, pode entrar em contato com a administração da igreja para viabilizar esse depósito, essa transferência. E nesse momento a gente vai ter esse momento para a contribuição dos irmãos, para a contribuição, para o trabalho social da igreja, para a manutenção da nossa igreja. Oremos. Senhor Deus Pai, te agradecemos por tudo, te agradecemos por esse dia e te agradecemos, Senhor, por termos a oportunidade de contribuir com a tua obra, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor faça com que esta contribuição em mantimento, essa contribuição em dinheiro, essa contribuição em agasalhos, que ela seja bênção, Senhor, na vida da nossa igreja, na vida dos nossos irmãos, na vida das pessoas também que são atendidas por nossa igreja. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Vamos chamar então a equipe de louvor? Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu,
somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Dando continuidade a esse tempo de louvor ao nosso Deus, como nós sempre fazemos, é o momento das crianças. É o momento em que o Ministério Infantil prepara para o seu filho, para a sua filha, para aqueles que, quem sabe para o seu neto, para a sua neta, mas para aqueles que se aproximam da presença do Senhor como crianças. Então, para mim e para você também, esse vídeo especial, esse vídeo em que você vai poder, juntamente com as crianças, louvar e adorar ao Senhor. Vamos acompanhar o vídeo do Ministério Infantil. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha, faz tempo, hein? Puxa, que saudade de vocês. Eu vou chamar meu amigo, que ele tá por aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu acho ele. Juca! Juca! Ei, Juca, cadê você, amigo? Tá na hora, Juca! Oi, Titina! Cheguei, Titina, cheguei. Oi, Juca! Poxa, pensei que você já tinha ido passear. Tudo bem com você? Eu tô bem, e você? Tudo bem, Juca. Saudade de você, viu? Também tô. Oi, pessoal, que saudade. Tudo bem? Isso, faz tempo, né, Juca? Muito tempo. Saudade de todo mundo, né? Muita saudade. É verdade. Juca, e aí, Juca? Como que você passou esses dias? Você tá bem? Eu tô bem, Titina, eu tô bem. Titina, mas por esse tempo, assim, em casa, eu tô... será que Deus me ama? Ai, Juca, você ficou em casa, você ficou pensando no quê, Juca? Colocando minhoca na cabeça, Juca? Como assim que Deus te ama? Que dúvida é essa, Juca? Ah, Titina, eu me acho tão estranho. Juca, Deus te ama muito, Juca. Deus ama a gente muito, muito mesmo, Juca. Não fique pensando besteira. Deus ama a gente como a gente é, Juca. Juca, como estranho. Você é a coisa mais fofa do mundo, Juca. Juca, pensa só numa coisa. Olha, tudo que Deus criou, tudo que Deus faz, Juca, é tão perfeito, Juca. Não fique pensando essas coisas. Olha, imagina a natureza, imagina as flores. Tem tanta qualidade, Juca, com tanta perfeição. É uma grandona, é uma pequenininha.
Deus mudou tudo ali com o seu jeitinho tão lindo. É vermelha, é laranja, olha, tantas cores diferentes, Juca. Deus faz tudo tão perfeito. Não pense isso, Juca. Não coloque mais isso na sua cabeça. Deus ama a gente demais, Juca. Tá bom, titina. Poxa, titina, meu coração ficou bem mais feliz agora. Ah, sim, eu quero que você se sinta desse jeito. Feliz, não fique pensando nessa bobeira, Juca. Tá bom, titina. Tá? Deus ama a gente demais. Ele vê a gente com um jeito especial, porque a gente é muito especial para Deus, viu? Não pense isso, tá bom? Tia, Ô, Juca, vamos ler um versículo da Bíblia? Vamos. Você lê? Eu leio. Juca, tem um versículo na Bíblia que ele fica lá em João 3. João 3,16, Juca. Ó, vamos abrir, vamos ver. Você consegue ler aqui, ó? Eu tinha até marcado aqui, Vou Juca. tentar ler, tia. Você consegue? Vou tentar Lê ler, alto, tia. tá, Juca? Pra todo mundo Vou ouvir. tentar ler. Tá, João 3,16. Ó, Vai. titina, às vezes eu vou errar um pouquinho, tá? Não, lê alto e bonito. Tá, Vou tentar ficar bom. tá, vai. Vamos lá. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todos o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso, João. Ai, que coisa mais fofa. Você leu direitinho. Tá vendo como você é lindo? Muito bem, Juca. Você viu? Porque Deus amou o mundo todo e nos deu o seu Filho, Juca. Para todos nós, Juca. Você viu? Ele não deu só para uma pessoa. Ele deu para todos nós. Então, vê como Deus ama todos nós? Ele não ama um ou outro, Juca. Ele ama todos nós. E ele fez a gente com toda a perfeição. Tá bom? Tá bom, titia? Então, enche esse coração aí, tá bom? Tá bom, titia? Não fique pensando mais bobeira. Tá. Tá certo? Tá. Juca, vamos cantar uma música bem legal? Vamos, música! Eu acho que as crianças conhecem. Vamos cantar? Ele é muito legal, crianças. Acompanhe a gente, tá bom? Vamos cantar. Que foi isso? Deus ama muito a gente do jeito que a gente é. Né, Juca? É linda essa música, Juca. Um elefante com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Viu, Juca? Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, Juca. Se fosse eu, um urso polar com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Peixinho, mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Viu, Juca? Deus fez a gente assim, a gente deve louvar Ele e agradecer a Ele, porque a gente foi criado com toda a perfeição, viu? Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar com a minha barriga eu iria louvar.
Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Tá vendo, Juca? Que coisa linda, Juca! Assim vou louvar. Deus fez a gente assim, a gente tem que louvar, a gente tem que agradecer, não é, Juca? Agradecer a Ele porque Ele nos fez assim. Ele nos ama muito, viu, crianças? Agradeça a Deus o tempo todo, porque Ele te ama muito e Ele cuida de você. Ele cuida da gente, né, Juca? Titina. Tá bom, Juca. Vamos lá, Juca. A gente tem que ir embora. Crianças, fiquem com Deus. Deus abençoe muito vocês. A gente estava com muita saudade, viu? Continue se cuidando. Deus abençoe. Tchau. Tchau, crianças. Nesse momento, irmãos, que estamos nos preparando para a nossa escola dominical, nós vamos abrir novamente nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. No versículo 9, o apóstolo Paulo completa, dizendo: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus de paz estará com vocês. Então, irmãos, os irmãos tiveram já toda uma semana onde todos nós tivemos a oportunidade de pensar em várias coisas. A oportunidade de pensar em coisas boas, coisas que eram dignas de que ocupássemos nosso pensamento nelas, e coisas que talvez não fossem tão dignas disso. Agora nós temos o nosso tempo de classe. É um tempo a mais para a gente poder pensar em coisas que são dignas de ser pensadas. E por isso a gente ora que o Senhor abençoe esse momento que a gente vai ter agora com os nossos professores. Oremos? Senhor Deus Pai, te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de ter a Bíblia, Senhor, à nossa disposição, de termos as Escrituras, sabendo que nem todo mundo, nem todos os nossos irmãos nesse planeta, Senhor, têm esse privilégio. E a gente também te agradece, Senhor, pelos irmãos que se dispõem a estudar, a preparar as lições para nós, Senhor, e a gente pede que o Teu Espírito, Senhor, esteja com eles e conosco, para que possamos aprender, para que possamos também ensinar, para que possamos, Senhor, ter um tempo abençoado de aprendizado contigo e com a Tua Palavra. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Não que a gente mereça, mas no nome de Jesus. Amém. Depois de nos prepararmos durante todo esse tempo devocional, ao cantarmos, ao orarmos, ao consagrarmos, a também aprendermos um pouco neste pequeno momento devocional, agora é tempo de aprendermos ainda mais. Então nós vamos agora nos dividir para esse tempo de sala de aula, para esse tempo de ministração de aula, e que você possa, ao permanecer conectado, dividir esse tempo devocional, mas permanecer conectado para a aula que será ministrada agora. Que o Senhor te abençoe e fale muito ao seu coração. Graça e paz, amados. Foi com muita alegria que eu recebi esse convite para compartilhar essa aula de escola dominical. Nós estamos voltando ao estudo da nossa revista, na classe dos adultos. E hoje nós vamos estudar a lição número 6. Quem tiver a revista aí, por favor, pode nos acompanhar. O tema da lição é compromisso com o chamado. Um tema muito importante, que eu acho que vai nos trazer bastante conhecimento. Nessa lição, nós vamos aprender qual é a nossa vocação, qual é o desafio, quais são os desafios que nós vamos ter quando aceitamos a nossa vocação, qual a prioridade
do nosso compromisso no reino do Senhor. E vamos estudar brevemente a vida de 4 homens, Eli, Hofni, Finéias e Samuel. E o que nós vamos aprender com a vida desses homens? O nosso texto, os nossos textos, são 3 capítulos do primeiro livro de Samuel. Capítulo 1, o 2 e o 3. Então, como são longos textos, eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos começar no primeiro capítulo, tá certo? E a gente vai lendo alguns versículos e compartilhando a mensagem da revista e o que Deus tem para trazer para nós nesse dia. Vamos iniciar com uma palavra de oração? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, pela nossa vida, pela vida dos nossos irmãos. Senhor, que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações, nos despertando, Pai, para o compromisso com o Teu reino. Nós pedimos a inspiração do Espírito Santo sobre os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, amados, nesse estudo, nós vamos aprender o seguinte: o que é vocação? Vamos começar aprendendo. O que é vocação? Vocação, a palavra vocação quer dizer inclinação, propensão natural, talento, um dom, alguma coisa que você faz que as pessoas dizem, nossa, fulano tem o dom para isso, é talentoso. Mas na perspectiva religiosa é um sentido um pouco diferente. Quer dizer o seguinte, Deus é quem escolhe. Essa vocação religiosa está atrelada a Deus. Então é Ele quem chama, é Ele quem escolhe, é Ele quem vocaciona. E sempre para um propósito. Sempre que Deus nos chama, nos capacita para um determinado propósito. Esse texto aí que nós estamos mostrando, ele não está na nossa lição, mas eu achei importante para esclarecer o que quer dizer essa vocação no sentido bíblico. Está em Êxodo 31, de 1 a 5, onde diz o seguinte: Deus disse o Senhor a Moisés, né? Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeiras e executar todo tipo de obra artesanal. Então Deus, ele tinha o propósito, né, de ajudar o povo a fazer o tabernáculo. Foi quando Moisés estava fazendo o tabernáculo. Então Deus chama esse homem, Bezalel. E a primeira coisa que Deus faz, o enche com o Espírito. E depois a Bíblia diz, eu lhe dei destreza, habilidade, plena capacidade. Qual era o propósito? Para executar os trabalhos do tabernáculo. Amém? Então aí fica bem claro, amor, o que é vocação religiosa. Bem, vamos então, o nosso estudo hoje basicamente se resume em qual é a minha vocação no reino, qual é o meu chamado, como eu vou responder ou como eu estou respondendo a esse chamado de Deus e o mais importante, o meu compromisso com o reino, a minha vocação para o reino tem sido a prioridade na minha vida? Bem, estudando então a vida desses homens, quem era Eli? Eli era um sacerdote da linhagem de Arão, né? E ele era pai de 2 rapazes, Hofni e Finéias. Nós vamos aprender o que a escolha e quais foram as consequências da vida desses homens. O Eli era o sumo sacerdote, como era conhecido, né? Ele foi também juiz de Israel por 40 anos, no primeiro Samuel, no primeiro capítulo, mas lá no capítulo 4, no versículo 18. E diz que ele ministrava no tabernáculo. Bem, Hofni e Finéias eram então os filhos de Eli, que também eram os sacerdotes, né? Da linhagem de sacerdotes. Aqui só para ilustrar uma foto de como eram os sacerdotes servindo.
Naquela época, o tabernáculo era o centro da nação. Ali que se ofereciam os sacrifícios e que nenhum outro lugar o povo podia oferecer ofertas a Deus. Na próxima figura tem assim uma ilustração mostrando, né, como era o tabernáculo na época de Moisés. Lá o ponto importante era o local onde estava guardada a arca. A arca representava a presença de Deus, que em hebreu quer dizer Shekinah. Ele era um objeto sagrado, somente o sumo sacerdote podia tocar nela. Qualquer outra pessoa que tocasse na arca seria morta. E os sacrifícios eram feitos pelos outros sacerdotes do lado externo. A gente pode ver aqui na figura, o número 3 era onde ficava o altar dos sacrifícios, tá? Só para a gente entender o contexto da vida de Eli, Hofni e Finéias. Bem, vamos então começar por Eli. A primeira participação que a gente tem de Eli no capítulo 1 é quando ele está relacionado à vida de Ana, tá? Nós não vamos aqui conversar sobre a vida de Ana, mas ela é bem conhecida, né? E a primeira participação é quando Eli, vendo Ana orando, clamando, derramando a sua vida diante de Deus, Eli, de forma equivocada, a chama de filha de Beliel e diz que ela está embriagada. E ele só discerne a real situação de Ana quando ela se defende. E ela diz, não, meu senhor, eu estou aqui me derramando diante de Deus. Então Eli, nesse momento, cumpre o seu papel de sacerdote e a abençoa. Então ele vai ser sempre lembrado como uma figura trágica que não sabia controlar os seus próprios filhos, as suas próprias casas. Ele, embora na Bíblia não fala que ele participava do pecado dos filhos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os filhos mais para frente, mas ele acabou agindo por omissão. O erro fatal de Eli, lá na frente a gente vai ler em 1 Samuel 2:29, que diz assim, que o Senhor falando, tu me honras a teus filhos mais do que a mim. Amém? Então, esse é o contexto do sacerdote Eli. Os filhos de Eli, bem, eram 2, Hofni e Finéias. Eles sim são chamados na Bíblia de filhos de Beliel, que não tinham temor do Senhor, não se importavam com o Senhor. E eles, a Bíblia fala que eles cometiam grandes pecados. Primeiro, eles roubavam as ofertas que eram oferecidas a Deus pelo povo. Com isso, todo mundo via, todo mundo era notório, né? Eles eram motivos de fofoca, levavam o nome dos sacerdotes para a lama. Outro pecado grave, desrespeitavam as mulheres que serviam lá na tenda, né? As mulheres não podiam entrar onde ficavam os homens, mas mulheres ficavam servindo e ele desrespeitava essas mulheres. E mostra também que eles eram péssimos filhos, que não ouviram o conselho do pai. Eli não teve uma posição firme com relação aos seus filhos, né? Ele mesmo diz, meus filhos, vocês não têm uma boa fama, vocês estão fazendo o povo transgredir. E Eli faz uma advertência importante no versículo 25, voltando aqui no capítulo 2, versículo 25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por eles? Aí o versículo fala, entretanto, não ouviram a voz do Pai, porque o Senhor os queria matar, tá? Esses eram os filhos, Hofni e Finéias. Eram sacerdotes, mas trabalhavam dessa forma, sem temor a Deus, levando o povo a pecar também, né? Quais as consequências, então, amados, que a vida desses homens, as atitudes desses homens trouxeram? O Eli, a atitude dele foi que ele trouxe desgraça para os próprios filhos. E os filhos, eles, além de trazerem uma maldição para a vida própria deles, eles também influenciaram negativamente todo o povo de Deus. Imagina, o povo pensava, né? Se o sacerdote faz, então deve ser certo, quando eles roubavam as ofertas, quando eles desrespeitavam as mulheres, tá certo?
Então, e também fala a Bíblia que depois que, no versículo 27, veio então a resposta de Deus. Deus não fica quieto, quando ele vê o errado, Deus age, tá? Então vem a resposta de Deus no capítulo 2, a partir do versículo 27, que fala assim, que veio um homem a Eli. E quem era esse homem? Um profeta. E ele começa lembrando a Eli, Eli, eu te escolhi, você era da aliança, você é descendente de Arão, eu te prometi ser sacerdote diante do meu povo, né? Era um privilégio, tá certo? E aí Deus, no versículo 30, dá a sentença sobre a casa de Eli, dizendo que daquela casa jamais teriam descendentes, que encerraria ali a herança da linhagem sacerdotal, que não teriam mais idosos e que todos os homens morreriam jovens. E como evidência dessa palavra de Deus, o Senhor, Hófni e Finéias morreriam no mesmo dia, o que foi cumprido no capítulo 5, lá no versículo 11. Depois da luta com os filisteus, os 2 filhos de Eli morrem no mesmo dia. Bem, então nós vimos Eli, Hófni e Finéias. Vamos ver então o 4º homem que a gente está vendo aqui na nossa lição, que é Samuel. A história de Samuel começa lá no capítulo 1, né? Quando Ana pede a Deus um filho, e Samuel é levado para morar junto com Eli, junto com os filhos, e servir ao Senhor. Depois de que Samuel nasceu, Samuel traz bênção para a família dele. A mãe tem outros 5 filhos. A Bíblia relata então que Samuel crescia e servia no tabernáculo. Samuel foi reconhecido como um dos maiores profetas de Deus. Deus falava através dele. E a atuação de Samuel, logo depois que Deus fala com ele, é um ponto assim muito interessante. Que ele era um jovem, né? E Deus chama Samuel e manda ele dar uma mensagem dura a Eli, dura. Samuel, então, se coloca em obediência a Deus e apresenta a Eli essa mensagem, essa profecia que Deus iria fazer sobre a casa de Eli. No início do capítulo 3, diz aqui que naquela época, capítulo 3, versículo 19, crescia Samuel e o Senhor era com ele. E Samuel estava sendo confirmado como profeta do Senhor. Amém? Esse mesmo capítulo 3, ele começa dizendo no início que o jovem Samuel servia ao Senhor e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e visões não eram frequentes. Então era um tempo difícil, o Senhor não se fazia presente porque o sacerdote não estava apresentando a palavra verdadeira de Deus. Significa o seguinte, a lâmpada do Senhor, a palavra de Deus, que orientaria o povo, que instruiria o povo, estava apagada por desmerecimento do sacerdote. Essa foto aí, amados, eu tirei da internet, pelos estudos aí, é um vilarejo antigo que, segundo a tradição, era onde Samuel viveu. Onde Samuel teria ungido a Saul como rei, e é chamada a casa do profeta Samuel. Fica a 10 quilômetros hoje do centro de Jerusalém. Bem, vamos continuar. O que então a vida desses 4 homens nos ensina? Nós temos 3 grandes lições aqui que a revista traz para a gente refletir. A primeira lição, antiguidade não é posto. O que quer dizer? Que Eli, Hófni e Finéia, eles tinham história, tradição, trajetória, a genealogia, mas o coração deles estava longe de Deus. Mais do que experiência, mais do que conhecimento, assumir um ministério na igreja requer de nós 3 coisas. Primeiro, santidade, respeito a Deus e um profundo amor pelas pessoas a quem nós vamos servir. Tá? As pessoas que Deus confia a nós,
São essas pessoas que nós devemos servir. Quando a gente não age assim, Deus zela pela sua obra, então ele vai primeiro tentar nos orientar, levar para o caminho, nos ensinar aonde nós erramos, aonde nós devemos consertar. Mas se nós respondemos negativamente, continuamos na nossa indiferença, na nossa falta de zelo pelo trabalho, Deus vai levantar outras pessoas para fazer a obra. E nós vamos perder esse privilégio de ser ferramentas no reino de Deus. Paulo advertiu a Timóteo aí, que serve de lição para a gente também. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. 2 Timóteo 2:4. Então, nós temos que prestar contas ao nosso general. É a ele que nós temos que agradar. Nós não podemos deixar que a nossa vida secular se sobreponha à nossa vida no reino de Deus. Outra segunda aprendizado importante que a lição nos traz na trajetória da vida desses homens é a responsabilidade e o compromisso com o chamado. Eli, ele foi omisso com o Senhor, omisso com filhos, ele faltou a responsabilidade e ele evitava confronto, né? Ele evitava chamar a atenção dos filhos de uma forma mais firme. Isso também hoje acontece com a gente. Muitas vezes, mesmo diante da falta de ética, a gente também podemos nos omitir. Tem gente que diz essa frase assim, olha, cada um com seu problema, eu não tenho nada a ver com isso e não sou eu que vou mudar o mundo, né? Mas confrontar situações equivocadas é também um desafio para nós. Isso requer coragem, requer seriedade, requer esforço, requer responsabilidade e tudo isso sem abrir mão da nossa paciência e da nossa inteligência. Ao confrontar pessoas com algum problema, algum desvio ético, nós temos que estar debaixo da orientação de Deus para agir, pois nós corremos o risco de sair da omissão para virar apenas uma intromissão irresponsável. Assim a gente não vai acrescentar nada. Nós podemos até causar mais problema, mais divisão. Entretanto, como servos de Deus, nós temos a responsabilidade de aconselharmos mutuamente, de colaborar para que as pessoas deixem os caminhos pecaminosos. Entretanto, nesse desempenho da nossa função, nós temos que ter compromisso com o reino, mas misericórdia. E estarmos com um profundo amor por essa vida dessa pessoa com quem nós vamos conversar. E tudo isso, amados, depois de muita oração e na certeza de estarmos fazendo tudo debaixo da vontade de Deus. E em terceiro ponto, o que a lição quer trazer para nós? Que é possível reencontrar com a voz de Deus. Samuel, Deus o chama várias vezes e ele no início não consegue discernir a voz de Deus, mas Deus insiste em falar com ele. Deus tinha um propósito para a vida de Samuel. Da mesma forma, às vezes Deus também nos chama através de apelos, através de solicitações dos líderes de ministérios ou do nosso pastor. E às vezes pela nossa imaturidade, desconhecimento, a gente não sabe o que fazer. Outras vezes a gente pensa que nós não temos a experiência necessária, ou às vezes a gente se acomoda, ou às vezes nós fizemos alguma coisa e levamos pedradas e aí a gente se decepciona. Eu gosto muito daquela frase, né, que diz que árvore que dá fruta é a que leva pedrada. Então, o que nós temos que entender? Quando Deus nos chama, nós precisamos estar atentos. E a nossa resposta, amados, tem que ser esta. Senhor, fala, o teu servo ouve. Eu sei que o Senhor está me chamando e eu sei que a capacitação, a vocação virá do Senhor. Então, que o Senhor me use conforme o propósito que o Senhor tem. Então, amados, trabalhar no reino de Deus não é obrigação. Não é porque você é membro da igreja, não é porque você tem estudo, não.
trabalhar no reino de Deus é privilégio, é se sentir honrado por poder ser usado por Ele. Só que quando a gente aceita o desafio, nós precisamos agir de uma maneira responsável. O final do capítulo 3, ele diz que é maravilhoso essa parte. Ele começa dizendo que na época a palavra de Deus era rara. E depois, no final, ele termina o capítulo 3 dizendo o seguinte: crescia Samuel, o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava a Samuel. Então, que tais experiências desses homens nos ajudem a reafirmar nosso chamado com zelo, de forma que o Senhor se agrade cada vez mais de nós, do nosso trabalho, e que nós sejamos instrumentos para implantar o reino de Deus. Eu queria deixar um último versículo. Esse versículo nos desafia. Está na primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 9. E Pedro nos diz assim: vocês, quer dizer, nós, né? Porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eis aqui, amado, a nossa eleição. Hoje nós somos sacerdotes, né? Esse papel não é exclusivo do pastor, todos nós somos escolhidos por Deus. E qual é o propósito? Anunciar as grandezas de Deus, que nos chamou das trevas para o reino de luz. Então, nós temos que levar essa mensagem a todas as pessoas. Esta é a nossa vocação. Esse é o nosso serviço. E nós temos que estar com o coração disposto a obedecer essa ordem do nosso mestre. Amém? Que grande lição, né? Que o Senhor possa acrescentar nos nossos corações o desejo de ter um compromisso com a vocação que Ele tem preparado para todos nós. Amém? Um grande abraço, na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenho certeza que você e a sua casa foram muito abençoados na celebração que você acabou de participar. Quando você participa de um momento como esse, o seu coração, a sua alma, o seu espírito saem totalmente transformados na presença do Senhor. E agora que nós caminhamos para uma nova semana, que o Senhor possa te abençoar. Não se esqueça das nossas programações, não se esqueça dos nossos apelos. Lembrando, você que é casal, você que é jovem, você que é homem, nós temos os grupos de discipulado, nós teremos o encontro de casais no próximo dia 29 de agosto. Lembrando também da oferta missionária muito importante, que você não se esqueça do seu compromisso e com aquilo que o Senhor certamente te abençoará muito mais do que você já tem sido abençoado. Tenha uma semana de paz, tenha uma semana de bênção, que o Senhor abençoe a sua casa.